Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Pedologia Fácil. Eu sou o Breno Araújo e hoje falaremos sobre o intemperismo em clima quente e úmido. Afinal, o que é intemperismo? O intemperismo é o conjunto das modificações de natureza física e química das rochas e que dependem de vários fatores, como clima, relevo, organismos e material de origem e o tempo de exposição. O fator clima costuma ser posto em evidência sobre todos os outros, pela sua forma ativa e diferencial de atuação. Uma mesma rocha poderá formar solos completamente diversos, se intemperizada em condições climáticas diferentes. Por outro lado, rochas diferentes formam solos similares, quando sujeitas por um longo período ao mesmo ambiente climático, principalmente se o ambiente for muito quente e úmido. Os elementos principais do clima, a temperatura e a umidade, regulam o tipo e a intensidade, tanto no crescimento de organismos como no intemperismo de rochas, e, consequentemente, as características dos horizontes pedogenéticos. Observe este gráfico. Veja que quanto maior a temperatura e a precipitação, maior a intensidade do intemperismo e a taxa de formação do solo. A zona de monocialitização e alitização representam abundância de argilominerais do tipo 1:1, como a caulinita, e óxidos de ferro e alumínio, como a hematita, goethita e gipsita, característicos de condições avançadas de intemperismo. Sabe-se que, para cada 10 graus Celsius de aumento de temperatura, a velocidade das reações químicas dobra. Sabe-se também que a água e o gás carbônico nela dissolvido são os responsáveis pela maior parte das reações biogeoquímicas do intemperismo dos minerais. Portanto, quanto mais quente e mais úmido for o clima, mais rápida e intensa será a decomposição das rochas, as quais, nessas condições, fornecerão materiais muito intemperizados, que darão origem a solos profundos, ácidos e pobres em cátions básicos, e com abundância de minerais secundários, principalmente os argilos minerais do tipo 1:1 e óxidos de ferro e alumínio. As reações de hidrólise são intensas em temperismo no clima tropical. Esta reação destrói a estrutura do mineral, ou seja, quebra as ligações entre os elementos químicos que constituem cada mineral atingido e os libera na solução do solo, em forma de cátions e ânions. Estes serão removidos pela drenagem ou recombinados em novos minerais. Se houver bastante água e a topografia for tal que permita o livre movimento da água em direção às partes mais baixas, os elementos solúveis serão lixiviados, restando apenas os elementos menos solúveis naquelas condições de ambiente. No caso das zonas de clima tropical, onde as soluções de lixiviação têm facilidade em drenar os produtos solúveis, os minerais secundários são predominantemente constituídos por ferro e alumínio, e também por parte do silício, maior constituinte das rochas da litosfera. Esses minerais são, respectivamente, a goethita, gipsita e caulinita, muito comuns em solos sobre intenso intemperismo que ocorre em climas quentes e úmidos. A distribuição da vegetação no globo terrestre está bastante relacionada com as diferentes zonas climáticas. Nos climas mais quentes e úmidos, encontram-se exuberantes florestas de árvores constantemente verdes, que estão sempre adicionando resíduos orgânicos à superfície, onde rapidamente se decompõem. A taxa de metabolismo dos micro-organismos que degradam os resíduos orgânicos está diretamente relacionada com a temperatura e a umidade. Climas quentes e úmidos aumentam essa taxa de metabolismo,
permitindo que a maior parte do carbono presente nos tecidos animais e vegetais seja oxidada e se transforme em dióxido de carbono, que vai para a atmosfera. Já em climas mais frios, em razão da menor taxa de metabolismo dos micro-organismos decompositores, há menor oxidação do carbono, que passa a ser incorporado ao solo em quantidades maiores, muitas vezes mal decomposto. Isso gera solos mais ricos em humus. Esses processos estão intimamente relacionados à pedogênese, pois a incorporação do humus faz parte dos processos de formação, como adição e transformação. Isso modifica significativamente os demais atributos químicos, físicos e morfológicos do solo. O relevo é o indicador das diferenças, facilmente perceptíveis no solo. Em sua maioria, essas diferenças resultam de desigualdades na distribuição do terreno, da água e da chuva, da luz, do calor do sol e da erosão. As chuvas precipitam-se de forma homogênea em uma área relativamente pequena. Contudo, parte dessa água pode escoar para as partes mais baixas e côncavas, e por isso acabam por receber mais água mais altas. Consequentemente, terão solos diferentes dos solos das baixadas. Como o encharcamento contínuo dos poros do solo afeta os processos de intemperismo químico, o solo evolui de maneira diferente nos locais mais úmidos em relação aos mais secos. Veja que o relevo tem íntima relação com o clima. Este controla a distribuição da água da chuva que chega à superfície do terreno e também pode estar associado à radiação solar. As taxas de erosão do solo já formado também são controlados pelo clima. Já a radiação solar que chega à superfície é, em latitudes mais elevadas, mais intensa na face norte das vertentes, considerando o hemisfério sul. Por esse motivo, os solos desenvolvidos nessa face são mais rasos, pois a maior parte da água se evapora e não altera a rocha como na face sul. A energia radiante afeta a rocha e a temperatura do solo, em consequência, a taxa de intemperismo e decomposição. Todos os processos biológicos, químicos e físicos são dependentes da temperatura. Em ambientes extremos, como desertos frios ou quentes, a água está em estado sólido, na forma de gelo ou ausente, o que dificulta ou mesmo impede a formação do solo. Para a atuação de processos de intemperismo e de formação do solo, há necessidade de existir água em estado líquido. O clima também se relaciona com os processos gerais de formação do solo, por exemplo, a adição. A quantidade de matéria orgânica incorporada nos solos é muito variável, pois depende do tipo de clima e do relevo. Em climas com pouca chuva, a vegetação é escassa, resultando em menor adição de matéria orgânica. Em climas mais chuvosos, a vegetação é mais abundante e a matéria orgânica adicionada é maior, fazendo com que os solos apresentem a sua parte superficial mais escura e espessa. A remoção, a água da chuva solubiliza os minerais do solo, os quais liberam elementos químicos, principalmente cálcio, magnésio, potássio e sódio, que são lavados para as águas subterrâneas. Esse é um processo de perda denominado lixiviação. Em regiões com pouca chuva, as perdas desses elementos químicos são menos intensas, comparativamente àquelas com maior precipitação. Essas perdas por lixiviação explicam a ocorrência de solos muito pobres, de baixa fertilidade,
mesmo sendo originados a partir de rochas que contêm grandes quantidades de elementos nutrientes de plantas. As transformações ocorridas durante todos os estágios de desenvolvimento dos solos são mais intensas em regiões úmidas e quentes, nas zonas tropicais. A água é relativamente necessária para hidratar e dissolver minerais, processo que é acelerado em temperaturas mais elevadas. Na porção tropical úmida do Brasil, ocorrem solos considerados muito velhos e intemperizados, por terem sido submetidos durante longo tempo a esses processos de transformação e perda, sendo, como resultado, muito profundos e muito pobres em nutrientes. Ocorre também a translocação em decorrência da ação da gravidade e da evapotranspiração, que é a perda de água das plantas e do solo pela ação do calor. Pode ocorrer a translocação de materiais orgânicos e minerais dentro do próprio solo. Essa movimentação pode se dar nos dois sentidos, ou seja, de cima para baixo ou de baixo para cima. Em condições de clima com poucas chuvas, elementos químicos, como por exemplo o sódio, podem ser levados em solução para a superfície do solo e depositados na forma de sal. Em climas úmidos, ácidos orgânicos e partículas minerais de tamanho reduzido podem ser transportados pela água para os horizontes mais profundos do solo. Dentre os processos específicos de formação do solo mais comuns em regiões de clima quente e úmido está a ferralitização ou latolização e a podzolização, como vemos na imagem abaixo. Estes dão origem aos latossolos e argissolos, amplamente encontrados nas regiões tropicais em todo o mundo. A ferralitização é caracterizada pelo intemperismo químico, especialmente a hidrólise e a oxidação, e lixiviação muito intensos ou param durante um período bastante longo. Geralmente, a perda de sílica no perfil, com formação de um horizonte belatossólico, e consiste basicamente na remoção de sílica e de bases do perfil e concentração de oxidróxidos de ferro e alumínio, característico dos latossolos. Já a podzolização é um processo específico e caracterizado pela translocação de argila e de compostos organominerais dentro do perfil do solo, sendo caracterizado pelo horizonte B-textural, e são formados em condições de alternância de ciclos de umedecimento e de secagem, como clima com estações de seca e úmida bem definidas, ou posição na paisagem que permita tal alternância, como sopé de encostas. Este é o processo de formação dos argissolos, também encontrados em regiões quentes e úmidas. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou e tem interesse nesse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreva e ative o sininho para ser notificado nos próximos vídeos do canal. Obrigado e até a próxima!